Sim, meus caros e minhas caras. Se você tem a minha idade, você deve se lembrar que na Olimpíada de Los Angeles de 1984, quando pela primeira vez a corrida feminina foi disputada dentro dos esportes olímpicos, uma sueca chamada Gabriela Andersson, ela entra para delírio da multidão no estádio, na fase final daquela maratona feminina e faz um esforço, eu diria, indelével, inapagável da nossa memória para chegar até a linha final. Essa cena tem se tornado um exemplo de resiliência, um exemplo para inspirar pessoas a jamais desistir. Porém, observe que ela chega, para usar uma expressão muito coloquial de um amigo, ela chega toda troncha, mas ela chega na linha final, quase desidratada, mancando, porque, afinal de contas, não se pode desistir nunca. Tem que se chegar à linha final, não importa como. O Segunda Opinião, como você sabe, é um espaço digital no qual eu procuro, de fato, lançar um segundo olhar sobre aquilo que está posto no senso comum. De fato, eu busco um olhar inusitado, tento buscar em cenas que nos são comuns algo que talvez a gente não esteja vendo ao primeiro olhar. É por isso que, se esta imagem é decantada, insensada, como sendo a imagem daqueles e daquelas que nunca desistem, eu quero, no Segunda Opinião desta semana, fazer um elogio à desistência. Eu até diria mais, eu diria que essa nossa conversa de hoje é um manifesto à maravilhosa arte de desistir. Isto porque o que habita o nosso imaginário é essa cena. Os nossos heróis e heroínas não desistem nunca. Afinal de contas, desistir é algo vergonhoso. Já notou como na nossa cultura, quando a gente vai desistir de alguma coisa, a gente tem que explicar por que desistiu? Já notou como o olhar e a pressão social julgam o nosso comportamento de desistir de algo como sendo alguma coisa muito negativa? É sim, porque na nossa família, no grupo de amigos, no trabalho, na empresa, onde quer que seja, desistir não é de bom tom. A desistência está quase sempre associada a quê? À derrota, ao fracasso. Quem desiste é alguém que não tem a devida estamina. Estamina é uma palavra em inglês que significa tônus, força, aquela proteína, não só muscular, mas existencial, para fazer com que a gente chegue até a linha de chegada. Porque, na nossa cultura, desistir é para os fracos. Os heróis, os corajosos, os bem-sucedidos são aqueles e aquelas que não desistem nunca. Será? Será que não existe espaço na nossa vida para desistir? Será que nós não deveríamos desistir de algumas coisas? Será mesmo que herói e heroína, corajoso e corajosa é aquele, é aquela que sempre chega na linha final? É sobre isso que o Segunda Opinião quer conversar com você nesta semana. E aqui você já sabe o mantra do YouTube, né? Se inscreve no nosso canal, marca com um like, mesmo que você não goste, ativa o sininho para que você possa receber os próximos vídeos, ainda que você não tenha o menor interesse. Aí, produção, solta a vinheta, porque depois dela a gente tem muito o que conversar.
Galera, me permita abordar você de maneira tão informal assim, mas existem basicamente dois tipos de desistência. E a gente só pode falar desses dois tipos ou destas duas desistências quando a gente tem a bravura de entender que existe na nossa vida sim um espaço para desistir. Que muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, é preciso desistir. A gente só pode entender essas duas desistências quando nós admitirmos para nós mesmos, desafiando a pressão social, os olhares julgadores ao nosso redor. Quando a gente tem coragem para fazer isso, a gente então pode falar de dois tipos de desistência. O primeiro, você tem a desistência por exaustão. O que é a desistência por exaustão? É quando você chega numa determinada situação ao seu limite. De alguma maneira você sabe que aquela experiência que você está vivendo pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho. Eu não vou ficar adivinhando aqui. Eu peço a você que tome essas minhas palavras e aplique-as à sua realidade. Mas a gente vive determinadas situações que nós precisávamos colocar um ponto final. Nós sabemos que aquela situação ou nos empobrece, ou nos apequena, ou nos adoece. E mesmo assim, a gente insiste nela. A gente não desiste. É meio que a gente mergulha numa espécie de dilema do empreendedor. Você sabe que dilema é esse? É quando alguém, por exemplo, vai empreender um determinado negócio. Pega tudo que tem e investe no negócio. O negócio dá sinais evidentes de que não vai dar certo. Então eu tomo um empréstimo para investir mais ainda. E quando faço isso, opera em mim um mecanismo inconsciente que é o seguinte: cara, eu já andei muito até aqui, eu não posso desistir. E aí eu me endivido mais, eu me encalacro mais naquele projeto, terminando muitas vezes num completo desastre, porque eu não desisti a tempo. E aí as circunstâncias chegaram e me disseram que eu tinha que desistir. Essa é a desistência por exaustão. É quando a gente entrega os pontos porque não há mais pontos, porque não há mais forças, porque a gente chegou num ponto no qual dali não dá para avançar mais. A desistência por exaustão é exatamente essa desistência que não é provocada por nós, não é uma escolha nossa. A desistência por exaustão é a desistência imposta pelo cansaço, é a desistência imposta pelas circunstâncias. É a desistência que a gente vive por fruto de insistência em algo que a gente nunca deveria continuar insistindo. Essa desistência por exaustão é uma desistência da sentença. As circunstâncias, o universo, os limites, o meu corpo, a minha saúde mental decreta a falência do meu esforço e diz: ou você desiste, ou você morre. E aí, eu então desisto absolutamente exaurido. Uma coisa muito ruim dessa desistência por exaustão é que eu só desisto por exaustão quando eu passei do ponto de desistir. Peraí, segura aí. Eu entrego os pontos porque eu passei do ponto quando eu tinha, de alguma maneira, o controle da situação. E aí, meu caro e minha cara, a desistência por exaustão tem uma coisa muito ruim, que é o que é que sobra de mim depois que eu toquei o meu limite. O que é que sobra de mim depois que eu entreguei os pontos, quando não havia mais nenhum ponto para avançar. Agora, eu tenho quiçá, uma má notícia. E se o que eu estou falando, de alguma maneira, meio que te incomoda, que te inquieta, eu vou te inquietar ainda mais. Porque
Quando eu desisto de desistir, quando eu deixo que as circunstâncias decidam por mim, quando eu deixo que as outras pessoas decidam por mim, quando eu desisto, não porque eu desisti, mas pela exaustão, quando eu continuo insistindo numa coisa que eu não deveria insistir, eu corro o risco de ser desistido. Opa, para tudo aí. É como se você não desistisse de um determinado relacionamento e lá na frente a pessoa desiste de você. E aí você lida com a dor do abandono e a raiva por olhar e dizer assim, cara, eu insisti em algo que no final que não era para eu ter insistido, e no final das contas o que eu recebo é que a pessoa, o trabalho, as coisas me abandonaram. Gente, se você trabalha numa empresa, seja ela qual for, num negócio, seja ele qual for, às vezes você deixa relacionamentos significativos, você investe, você faz mundos e fundos, move mundos e fundos. E a qualquer momento você pode ser desistido. Opa, demitido. Opa, desistido. É isso que acontece quando a gente só vai desistir por exaustão. Na verdade, a desistência por exaustão nunca é uma desistência nossa. É sempre uma desistência ou do cansaço, ou das circunstâncias, ou as pessoas desistem de nós. E aí não sobra mais nada, a não ser a gente desistir. Mas você lembra que eu te falei que eram dois tipos de desistência? Você tem a desistência por exaustão e existe a desistência por esperança. Aqui agora é que eu já expresso o meu desejo nesta segunda opinião que eu estou te dando, que é que eu e você jamais decidamos por exaustão e que a gente sempre desista por esperança. O que é desistir por esperança? O ato de desistir por esperança é uma aposta que você faz num caminho melhor. Eu desisto do caminho que eu estou porque eu creio, observa a palavra, porque eu creio, porque eu acredito, porque eu vislumbro, porque eu espero, porque eu tenho esperança de que é possível para mim algo melhor do que aquilo que eu estou vivendo. Observe que, nesse sentido, a desistência não é um fracasso. Ela é motivada pela possibilidade de sucesso num outro caminho. Eu vou repetir. A desistência por esperança nunca é um fracasso. A desistência por esperança é uma aposta que você faz no sucesso de uma alternativa, no sucesso de um outro relacionamento, no sucesso de um outro trabalho, no sucesso de uma outra configuração de vida. A desistência por esperança, contrapondo a desistência por exaustão, na desistência por esperança, é você que toma as rédeas da sua vida, é você que toma as rédeas do seu destino, é você que decide, não é o outro, não são as circunstâncias. Você não fica esperando que um grande terremoto venha para que morram as pessoas às quais você naturalmente não tem coragem de alguma maneira de desistir. Você simplesmente toma o passo, você toma a decisão e você faz isso na esperança de que é possível construir algo melhor. Gente, a desistência por esperança, ela, ao contrário de ser um ato de fraqueza, como o senso comum quer nos impor, a desistência por esperança, ela é sempre um ato muito enraizado na coragem. Desistir por apostar em algo melhor é uma arte que só os corajosos e corajosas podem experimentar. Sim, os fracos, as fracas, me perdoem a linguagem mais direta, são aqueles que muitas vezes continuam a insistir em algo ou em alguém a quem deveria desistir. Agora, eu sei que quando você desiste de alguma coisa, apostando num caminho melhor, eu sei que isso é um risco. Pode não acontecer. Você sim pode desistir de uma relação sonhando com uma melhor
e essa melhor não acontece. Você sim pode desistir de um emprego ou de uma situação. Eu vou ficar parando de tentar adivinhar aí qual é a situação. Pega as minhas palavras e aplica à tua realidade. É possível que eu desistir de alguma coisa? Sim, é possível. Pensando, esperando de que algo melhor viria, é possível que esse algo melhor não venha. E aí você está correndo o risco. O risco da frustração, o risco de olhar para trás e dizer, me arrependo do que fiz, o risco de você ter que enfrentar o fato de que você escolheu errado, quiçá. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Se você não quer correr esse risco, então não desista nunca das coisas que você ou te apequenam, ou te empobrecem, ou te adoecem, ou te matam. Eu sei que o que eu estou falando é alguma coisa muito, muito mais sério e que precisa ser examinado caso a caso, porque observa o seguinte, eu não seria louco nem leviano, como querem muitos profissionais de anestesiamento. Não estou falando dos anestesistas, não. Eu estou falando de gente que vende solução fácil como se fácil fosse a vida. A vida é complicada. Viver não é fácil. Então, eu não estou aqui simplesmente fazendo essa reflexão e te dizendo, olha, é muito fácil desistir, é muito fácil desistir por esperança. Não, eu sei que isso é muito difícil. E eu sei que é desafiante para a gente. É muito desafiante a gente olhar e dizer, quando eu devo desistir? Quando eu devo insistir? Isso é, sem dúvida, algo extremamente desafiante. Eu só quis incitar a tua reflexão e as tuas emoções para que você possa, a partir dessa conversa, quiçá, procurar ajuda se é que você está vivendo esse drama de ter que desistir de alguma coisa e não encontrar a devida força. Eu lembro que desistir é desexistir. Quando a gente desiste de alguma coisa, a gente está criando uma outra existência quando essa é a desistência da esperança. O que eu quis trazer nessa nossa conversa era apenas um elemento. A ideia de que desistir é algo que você deve colocar na sua agenda. Que desistir não é algo que você deva olhar sempre com um olhar de derrota, de negatividade. Desistir, às vezes, pode ser a única e mais maravilhosa opção que você tem. Quem eu sou? Eu sou Edu Badu. Eu sou teólogo, psicanalista, professor e faço parte da comunidade cristã plural. Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente, conhecer o nosso rolê, vai na descrição deste vídeo que você encontra todos os links para se conectar com a gente. E esse aqui você já sabe, né? Esse é o Segunda Opinião. Porque há determinadas coisas, há determinadas fichas, há determinadas visões que só são possíveis a partir de uma segunda opinião. Até a próxima.